O poder invisível de quem aguenta calado e continua. Você vai perceber, cedo ou tarde, que o mundo não respeita quem fala demais, não admira quem se explica o tempo todo e não leva a sério quem reage a tudo. O mundo testa. Ele provoca, empurra, ridiculariza e observa. E a maioria cai exatamente aí. Reage, se justifica, explode, reclama. Mas existe um tipo diferente de pessoa que cresce em silêncio. Um tipo raro, invisível, forte, que aguenta calado e continua. Esse poder não aparece no barulho. Ele não se anuncia. Ele se constrói por dentro, enquanto ninguém está olhando. E quando finalmente se manifesta, já é tarde demais para ser impedido. A verdade é que ninguém ensina isso. Pelo contrário, desde cedo você aprende que precisa se explicar, se defender, provar que está certo, mostrar valor, responder à altura. Mas isso é uma armadilha, uma das mais antigas. Quem vive reagindo vive sendo controlado. Quem vive se explicando vive entregando poder. E quem vive tentando convencer todo mundo acaba se perdendo de si mesmo. Os grandes entendem algo que os outros ignoram. O silêncio não é ausência de força, é concentração dela. Martinho Lutero entendeu isso em um dos momentos mais perigosos da história. Cercado por ameaças, pressionado por autoridades religiosas e políticas, ele descobriu que nem toda batalha se vence com gritos. Algumas se vencem com permanência, com firmeza interior, com a decisão silenciosa de não recuar, mesmo quando tudo pede para você desistir. Ele não ficou discutindo com cada crítico, não tentou agradar, não implorou aceitação. Ele permaneceu. E essa permanência mudou o curso da história. Não porque foi barulhenta, mas porque foi inabalável. Existe um poder invisível em quem aguenta calado. É o poder de não reagir impulsivamente, de não entregar sua energia para qualquer provocação, de continuar avançando mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando zombam, mesmo quando parece que tudo está parado. Esse tipo de pessoa assusta, porque não dá sinais claros do que está acontecendo por dentro. Enquanto os outros gastam energia falando, ela está construindo. Enquanto os outros se explicam, ela se prepara. Enquanto os outros querem reconhecimento imediato, ela planta raízes profundas. Repare como o mundo funciona. Os mais barulhentos querem atenção. Os inseguros querem validação. Os fracos querem plateia. Mas os fortes? Os fortes estão ocupados demais, se tornando quem precisam ser. Eles entendem que responder a tudo é se distrair daquilo que realmente importa. Que provar algo para quem não quer entender é desperdiçar vida. Que algumas dores não pedem reação, pedem resistência. Aguentar calado não é engolir injustiça por covardia. É escolher suas batalhas com inteligência. É entender que nem todo ataque merece resposta. Que nem toda crítica merece defesa. Que nem todo barulho merece sua atenção. Existe uma maturidade profunda em saber quando ficar em silêncio e continuar andando. Esse silêncio não é vazio, ele está cheio de decisão, foco e autocontrole. O mundo vai tentar te provocar exatamente quando perceber que você está crescendo. Vai questionar suas escolhas, duvidar do seu caminho, minimizar seus esforços. E é aí que muitos desistem. Não porque não conseguem continuar, mas porque se cansam de não serem reconhecidos. Querem explicações, querem aplausos, querem aprovação. Mas quem aguenta calado entende uma lei dura da vida. Reconhecimento quase sempre vem depois do resultado, nunca antes. E quem para no meio do caminho para se explicar, raramente chega longe. Martinho Lutero não foi poupado da dor. Ele foi atacado, perseguido, ameaçado. Mas ele tinha algo que poucos têm: convicção interna. Ele sabia quem era, o que defendia e por que continuava. Isso o libertava da necessidade de agradar. Quando você sabe quem é, o silêncio se torna natural. Você não precisa provar, não precisa convencer,
Não precisa justificar cada passo. Você simplesmente continua. Existe uma força silenciosa sendo forjada em você toda vez que você escolhe não reagir. Toda vez que você engole a resposta impulsiva e decide seguir em frente. Toda vez que você sente vontade de desistir, mas permanece. Essa força não aparece de imediato. Ela cresce aos poucos, invisível. Mas chega um momento em que ela se torna presença. E quando isso acontece, as pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas sentem, respeitam, recuam, observam. O silêncio de quem continua carrega algo ameaçador para quem vive no barulho. Porque ele mostra que é possível avançar sem aprovação, que é possível crescer sem permissão, que é possível vencer sem se justificar. E isso incomoda profundamente. Por isso vão tentar te puxar para o jogo deles, fazer você reagir, fazer você explicar, fazer você se defender. Porque enquanto você está falando, você não está construindo. Mas há um momento decisivo na vida de quem cresce em silêncio. Um ponto em que o cansaço bate, a solidão pesa e a dúvida tenta se infiltrar. É aí que a maioria quebra, é aí que muitos falam demais, reclamam demais, desistem cedo demais. Só que quem aguenta calado passa por esse ponto. Não porque não sente dor, mas porque aprendeu que a dor faz parte do processo de se tornar alguém que não pode mais ser ignorado. O poder invisível não grita, ele sustenta. Ele mantém você em pé quando tudo parece lento demais. Ele te impede de se vender barato por aprovação momentânea. Ele te protege de decisões emocionais que custariam caro no futuro. Esse poder é construído quando você continua, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver resultados imediatos, mesmo sem garantias. É ali, nesse espaço desconfortável, que os fortes nascem. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Cansado, silencioso, sentindo que carrega tudo sozinho, achando que ninguém vê, ninguém entende, ninguém reconhece. Mas é justamente aí que algo está sendo formado. O mundo pode não perceber ainda, mas você está se tornando alguém diferente. Mais firme, mais seletivo, menos reativo, mais consciente. E essa transformação não pede anúncio, ela pede continuidade. O silêncio começa a pesar quando ninguém percebe o quanto você já aguentou. Há dias em que você se pergunta se vale a pena continuar sem resposta, sem retorno, sem reconhecimento. O corpo cansa, a mente tenta negociar, a alma sussurra perguntas perigosas. Até quando? Para quê? Será que alguém vai notar? É nesse ponto que quase todos falam demais, explicam demais, se expõem demais. Não porque querem, mas porque não suportam a sensação de invisibilidade. O silêncio vira ameaça quando você não entende o que ele está construindo. Martinho Lutero viveu esse lugar. Não o lugar da glória imediata, mas o da solidão consciente. Quando ele decidiu permanecer fiel ao que acreditava, sabia que perderia proteção, conforto e aprovação. E perdeu. Mas o que ele ganhou foi algo que não se compra: coerência interna. Quando você está alinhado por dentro, o barulho externo perde força. A dor continua existindo, mas ela não te governa. Ela se torna parte do caminho, não o fim dele. Existe um momento silencioso na vida em que você percebe que já não reage como antes. As mesmas provocações não despertam a mesma raiva. As mesmas críticas já não arrancam explicações. Não porque você se tornou frio, mas porque ficou mais consciente. Você começa a entender que responder a tudo é um tipo de escravidão. Que quem controla suas reações controla você. E que a verdadeira liberdade começa quando você escolhe continuar sem se explicar. Esse é o ponto em que muitos confundem silêncio com fraqueza. Mas quem está passando por isso sabe, não é fraqueza, é economia de energia, é foco,
É sobrevivência emocional, é maturidade, é aprender que nem toda verdade precisa ser dita, nem toda dor precisa ser exposta, nem todo ataque merece resposta. Às vezes, a maior demonstração de força é permanecer inteiro enquanto tudo tenta te fragmentar. O mundo não sabe lidar com quem aguenta calado. Pessoas assim não entregam pistas fáceis. Não se justificam, não imploram compreensão, não mendigam atenção. Isso desestabiliza, porque quem vive de barulho precisa do outro reagindo para se sentir relevante. Quando você se cala e continua, você quebra o jogo. Você sai do controle deles, você se torna imprevisível, e isso assusta. Mas há um preço alto em crescer em silêncio, a solidão. Nem todos suportam, porque enquanto você se transforma, muitas relações ficam para trás. Pessoas que gostavam da sua versão barulhenta, explicativa, disponível, começam a estranhar. Dizem que você mudou, que ficou distante, que ficou frio, que ficou diferente. E estão certas. Você mudou mesmo. Não porque quis se afastar, mas porque precisou se preservar. Martinho Lutero também foi chamado de radical, de arrogante, de perigoso. Não porque gritava, mas porque não recuava. A permanência dele incomodava mais do que qualquer discurso inflamado. Ele não precisava convencer todo mundo. Ele precisava permanecer firme. E essa firmeza silenciosa atravessou séculos. Quando você aguenta calado, algo começa a se reorganizar dentro de você. Suas prioridades mudam. Você para de gastar energia tentando ser entendido e começa a investir em se tornar consistente. Você deixa de viver para responder expectativas alheias e começa a viver para sustentar suas próprias convicções. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, às vezes doloroso, quase sempre solitário, mas profundamente transformador. Há noites em que ninguém vê suas batalhas, manhãs em que ninguém sabe o esforço que foi levantar, momentos em que o silêncio parece gritar dentro de você, e ainda assim você continua. Esse continuar silencioso cria algo raro, autoridade interna. Você começa a confiar mais em si, menos dependente de aplauso, menos refém da opinião alheia, mais firme, mais inteiro, mais preparado. E quanto mais você continua calado, mais o mundo testa. Como se quisesse descobrir até onde vai sua resistência. Provocações aumentam, dúvidas aparecem, resultados demoram. É como se a vida dissesse, vamos ver se você aguenta. Muitos não aguentam, não porque não são capazes, mas porque querem atalhos emocionais. Querem reconhecimento rápido para aliviar a dor. Querem validação externa para compensar o vazio interno. Mas quem permanece descobre algo precioso. O silêncio ensina. Ele ensina paciência, ensina autocontrole, ensina discernimento, ensina a observar antes de agir. Enquanto os outros falam demais, você aprende a escutar. Enquanto os outros reagem, você entende o cenário. Enquanto os outros se desgastam, você se fortalece. Existe uma força sendo construída no escuro. Uma força que não depende de motivação momentânea. Uma força que não se perde com críticas. Uma força que não se dissolve na ausência de aplausos. Essa força nasce da repetição silenciosa de escolhas difíceis. De continuar quando seria mais fácil desistir. De se calar quando seria tentador explodir. De seguir firme quando tudo parece lento demais. E talvez você esteja nesse exato ponto agora. Entre o cansaço e a desistência. Entre o silêncio e a vontade de gritar. Entre a dúvida e a fé em si mesmo. Se estiver, saiba, isso não é o fim. É a forja. É aqui que o poder invisível se consolida. Não no momento em que tudo dá certo, mas no momento em que você escolhe continuar mesmo quando tudo parece incerto. O mundo não vai te avisar quando a virada estiver próxima. Ele não manda sinais claros. Ele testa, ele observa, ele espera. E só aqueles que aguentam calados até o fim descobrem que o silêncio não era castigo.
era a preparação. Chega um ponto em que o silêncio deixa de ser apenas resistência e se transforma em posição. Não é mais sobre aguentar, é sobre escolher. Escolher não reagir porque você entende. Escolher continuar porque você decidiu. Escolher não se explicar porque já não precisa. Esse é o momento mais perigoso da transformação, porque ele acontece por dentro, sem plateia, sem aviso, sem confirmação externa. É quando você percebe que já não vive mais no ritmo do mundo, mas no seu próprio ritmo. Martinho Lutero chegou exatamente aí quando percebeu que recuar seria mais confortável, mas trairia algo maior. Ele não continuou porque era fácil, continuou porque parar custaria mais caro. Existe um instante assim na vida de todo aquele que cresce em silêncio. Um instante em que você entende que voltar atrás para ser aceito dói mais do que seguir sozinho. E quando essa compreensão se instala, algo muda para sempre. Você começa a perceber que o barulho externo perde poder. As críticas ainda existem, mas já não definem suas decisões. As provocações ainda aparecem, mas não controlam suas reações. O desprezo ainda machuca, mas não te paralisa. Você não se torna insensível, você se torna seletivo. Aprende que sentir tudo não significa obedecer a tudo. Aprende que emoção não é comando, é informação. E que quem domina isso se torna raro. A virada acontece quando você para de medir seu valor pela resposta dos outros. Quando entende que o silêncio não está te atrasando, está te lapidando. Que o anonimato não é castigo, é proteção. Que a solidão não é abandono, é concentração. Você começa a enxergar que o mundo testa exatamente aqueles que estão prestes a ultrapassar um limite invisível. Testa com demora, testa com dúvidas, testa com sensação de estagnação. E quase sempre o teste vem quando você está mais cansado. É nesse ponto que muitos quebram. Não porque falta incapacidade, mas porque falta paciência. Querem que a vida dê sinais claros, que as pessoas reconheçam, que algo confirme que estão no caminho certo. Mas o caminho dos fortes não funciona assim. Ele exige fé no processo, exige persistência sem garantias, exige continuar mesmo quando tudo parece silencioso demais. Porque o silêncio não significa ausência de movimento, significa movimento interno. Você começa a notar algo curioso. Enquanto você se cala e continua, as pessoas ao redor ficam inquietas. Algumas tentam te provocar mais, outras tentam te desqualificar, outras se afastam, outras observam em silêncio. Isso acontece porque sua postura muda o ambiente. Quem aguenta calado e continua, cria um tipo de pressão invisível. Sua presença começa a incomodar quem vive de desculpas. Sua disciplina expõe a falta de compromisso alheia. Seu foco silencioso confronta a superficialidade dos que só falam. E então surge algo novo: respeito silencioso. Não aquele respeito declarado, elogiado, aplaudido, mas aquele que se percebe no tom das pessoas, no cuidado ao falar com você, no olhar mais atento. Elas não sabem exatamente o que mudou, mas sentem que algo mudou. Você não precisa anunciar. Sua postura anuncia por você. É o tipo de respeito que não nasce da explicação, mas da constância. Martinho Lutero não se tornou uma figura histórica por causa de um discurso isolado. Foi a soma de permanências silenciosas que construiu sua autoridade. Ele continuou quando tentaram silenciá-lo. Continuou quando o ameaçaram. Continuou quando parecia que tudo estava contra. E essa continuidade, mais do que qualquer palavra, se tornou sua mensagem. O mundo aprende mais com quem permanece do que com quem grita. Quando você entra nessa fase, percebe que já não busca mais aprovação, busca alinhamento. Já não quer provar nada, quer avançar. Já não sente necessidade de explicar suas escolhas. Sabe que quem precisa entender, entenderá com o tempo.
E quem não entende agora, provavelmente nunca entenderia de qualquer forma. Isso traz uma paz estranha, uma calma firme, um silêncio cheio de direção. Mas não se engane, essa fase também exige coragem, porque o silêncio prolongado confronta suas próprias inseguranças. Ele te obriga a encarar perguntas que você evitava quando estava distraído. Ele te coloca frente a frente com seus medos, suas falhas, suas limitações. E é aqui que o poder invisível se consolida, quando você não foge de si mesmo, quando você permanece firme, mesmo vendo suas próprias fraquezas, quando você continua apesar de não se sentir pronto. A maioria desiste, não quando tudo dá errado, mas quando tudo fica quieto demais. Quando não há crises visíveis, mas também não há recompensas imediatas. Quando a vida parece em pausa, mas essa pausa é enganosa. Por dentro, algo está sendo organizado. Convicções se aprofundam, prioridades se ajustam, força real se constrói. Aquela que não depende de empolgação, mas de identidade. Você começa a entender que quem aguenta calado não está perdendo tempo. Está acumulando densidade. Está se tornando alguém difícil de abalar. Alguém que não se move por impulso. Alguém que não se vende por migalhas emocionais. Alguém que não troca propósito por alívio momentâneo. E isso, cedo ou tarde, muda o jogo. Porque chega um momento inevitável. Um momento em que o mundo precisa lidar com o que você se tornou. Não porque você anunciou, mas porque não dá mais para ignorar. Sua constância começa a produzir resultado. Sua postura começa a falar mais alto que qualquer discurso. Seu silêncio começa a ecoar. E aqueles que antes te provocavam, agora observam. Aqueles que antes te ignoravam, agora respeitam. Aqueles que antes riam, agora se perguntam como você conseguiu. Esse momento não vem com aviso. Ele simplesmente chega. E quando chega, você entende por que precisou aguentar calado. Porque precisou continuar sem aplausos. Porque precisou passar pela solidão. Tudo fazia parte da preparação para sustentar o que viria depois. Porque a vida não entrega grandes responsabilidades a quem não provou que sabe permanecer. E se você chegou até aqui, se reconheceu nesse caminho, se sentiu essa tensão silenciosa, saiba, você não está atrasado, você está sendo formado. O poder invisível não se constrói na pressa, ele se constrói na repetição silenciosa de decisões difíceis. E quem atravessa essa fase não volta mais a ser quem era antes. Você já não é mais o mesmo. E o mundo começa a perceber, mesmo que ainda não saiba explicar. Chega um momento em que o silêncio deixa de ser apenas uma escolha e se torna uma marca. Você não precisa mais se esforçar para não reagir, porque reagir já não faz sentido. Você não precisa mais se lembrar de continuar, porque continuar virou parte de quem você é. É nesse ponto que o poder invisível se revela, não como explosão, mas como presença. As pessoas sentem, o ambiente muda, as situações se reorganizam. Não porque você falou mais alto, mas porque você permaneceu. Martinho Lutero não venceu porque gritou mais do que os outros. Ele venceu porque não recuou quando tudo o pressionava a recuar. Ele entendeu que há forças que só se curvam diante de quem não desiste. A história não se move por impulsos, ela se move por permanência. E a permanência é silenciosa, firme, incômoda. Quem aguenta calado e continua, constrói algo que o barulho nunca constrói. Autoridade real. Você começa a perceber que aquilo que antes te machucava, agora apenas passa. O que antes te tirava do eixo, agora apenas testa. O que antes exigia explicação, agora é ignorado com clareza. Não porque você se tornou indiferente, mas porque se tornou inteiro. Você não precisa mais que o mundo valide suas escolhas, porque você já as validou por dentro. E quando isso acontece, algo se alinha. Sua mente, suas decisões, seu ritmo.
Você deixa de correr atrás de aceitação e passa a caminhar em direção ao propósito. Os que falam demais continuam falando. Os que reclamam continuam reclamando. Os que desistem continuam desistindo. Mas você segue em silêncio, com constância, com disciplina, e isso cria um contraste impossível de ignorar. Porque enquanto muitos vivem de promessas, você vive de prática. Enquanto muitos precisam ser vistos, você está ocupado construindo. Enquanto muitos se explicam, você entrega resultado. O mundo não gosta de quem não se dobra. Ele tenta rotular, minimizar, provocar. Dizem que você ficou frio, distante, diferente. Não entendem que essa frieza é apenas foco, que essa distância é proteção, que essa diferença é maturidade. Você não se tornou alguém pior, você se tornou alguém mais consciente. E consciência afasta o desnecessário. Ela filtra, ela seleciona, ela fortalece. Existe um ponto em que a vida responde, não com aplausos imediatos, mas com oportunidades. Não com reconhecimento fácil, mas com espaço. Não com promessas vazias, mas com responsabilidade. Porque a vida só entrega coisas grandes a quem provou que sabe sustentar o peso. E o peso maior não é o sucesso. É a solidão antes dele. É o silêncio antes do reconhecimento. É continuar quando ninguém vê. Você não precisa provar que é forte. Quem aguenta calado e continua não precisa se anunciar. A postura fala, a constância grita, a disciplina ecoa. E quando o resultado aparece, não há discurso que o desfaça. O mundo pode até não gostar, mas ele respeita, sempre respeita. Porque respeito não nasce da explicação, nasce da firmeza. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez tenha pensado em parar mais de uma vez. Talvez tenha sentido que ninguém percebeu seu esforço. Mas se você ainda está de pé, se ainda continua, se ainda escolhe o silêncio em vez da reação, então você já venceu uma batalha que muitos nem tiveram coragem de enfrentar. Você venceu a si mesmo, e essa é a vitória mais difícil. Não é o grito que transforma destinos, é a persistência silenciosa. Não é a pressa que constrói algo duradouro, é a disciplina invisível. Não é a aprovação dos outros que define quem você é a decisão interna de não desistir. Quem aguenta calado e continua, carrega um poder que o mundo só reconhece quando já não consegue ignorar. Se essa mensagem encontrou você em um momento de cansaço, de dúvida ou de solidão, saiba, isso não é coincidência, é confirmação. Continue, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, porque o que você está construindo por dentro ninguém pode tirar. E quando chegar a hora, o mundo vai sentir o impacto, mesmo que você não diga uma palavra. Agora, se isso fez sentido para você, se tocou algo aí dentro, faça uma coisa simples. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário escrevendo apenas "Eu continuo". Isso não é para mim, é para você. É um compromisso silencioso consigo mesmo. Porque quem escolhe continuar, mesmo calado, já está no caminho certo. O silêncio pode ser a sua maior arma, a constância, sua maior força, e a sua mente, o seu maior território.